ser mais um culto aqui de alegria, né? Vamos nos alegrar ainda mais. O Senhor já vai estar aqui, mas nós vamos ter também a formatura desses casais que investiram ali 12 finais de semana, irmãos, para a família, e não há coisa melhor do que a gente investir na nossa família, né? Gálatas capítulo 2, a palavra do Senhor nos diz assim: então, 14 anos depois, eu subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também Tito comigo, e subi por causa de correr ou de não ter corrido em vão. Mas nem Tito, que estava comigo sendo grego, foi obrigado a circuncidar-se. E isso por causa da presença dos falsos irmãos, desconhecedores, que secretamente introduziram-se entre nós para espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus, a fim de nos escravizar, aos quais não nos sujeitamos nem por uma hora, a fim de que a verdade do Evangelho permanecesse convosco. Mas quanto aos que pareciam ser alguma coisa, o que quer que eles fossem, nenhuma diferença faz para mim. Nada me importa. Deus não se deixa levar pela aparência do homem. Pois aqueles que pareciam ser alguma coisa, quando reunidos, nada me acrescentaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me foi confiado, assim como o evangelho da circuncisão foi confiado a Pedro, porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, o mesmo operou também em mim para com os gentios. E quando Tiago, Cefas e João, que pareciam ser os pilares, perceberam a graça que me foi dada, deram a mim, a Barnabé, suas mãos direitas em sinal de comunhão. Nós iríamos aos gentios e eles aos circuncidados. Recomendaram-nos apenas que nos lembrássemos dos pobres, justamente o que eu também estava determinado a fazer. Até aqui por enquanto, vamos poder se sentar. Pai, nós te louvamos, te agradecemos por mais essa oportunidade, Pai, que o Senhor nos dá de estar na tua casa. Pai, já recebendo tudo aquilo que o Senhor tem ministrado no nosso coração, Pai, cada louvor, Pai, cada um que pôde ter a oportunidade aqui já falou conosco, Senhor. Obrigado pela tua palavra, qual foi lida, Senhor, abre a nossa mente, abre o nosso coração, nos dá entendimento, Pai, para aquilo que o Senhor quer nos passar nessa noite. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Irmãos, nós estamos dando continuidade ao estudo dessa epístola de Paulo aos Gálatas. E diferente de como nós estávamos estudando em Coríntios, né, a qual Paulo escreveu uma carta, quando ele soube de alguns problemas que estavam acontecendo, escreveu direcionadamente para uma igreja específica. Paulo agora ele escreve uma carta, irmãos, mas não somente para uma igreja, ele escreve para uma região, e a região da Galácia, onde havia ali algumas igrejas, a qual o próprio Paulo esteve ali também sendo um canal para que elas pudessem ser abertas. Né? Existia ali a igreja em Antioquia da Psídia, Icônio, Listra, Derbe, em toda a região da Galácia ali. Então Paulo foi esse canal para que essas igrejas pudessem estar sendo abertas naquela região. Mas diferente, irmãos, ainda da carta a qual Paulo escreveu para Coríntios, ali nessa carta aos Gálatas, ele não estaria ali agora tratando de imoralidade, não estaria tratando ali de perseguição, não estaria tratando de idolatria. Paulo agora ele aborda um tema ainda muito mais perigoso do que essas outras coisas, irmãos. Porque tudo isso, né, quando descoberto e tratado, e aquele que se arrepende e deixa as práticas, alcança a misericórdia do Senhor. O Senhor perdoa e liberta da escravidão do pecado. Mas agora, irmãos, Paulo escreve para essa região porque estava acontecendo ali um perigo muito grande para o início daquela igreja. Uma distorção do Evangelho, irmãos. Uma doutrina estava sendo ministrada de maneira incorreta e poderia levar muitos ali realmente à perdição. Essa carta de Paulo, irmãos, aos Gálatas, aqui não está, né, na nossa Bíblia como sendo a primeira carta, mas se nós formos pegar as Bíblias cronológicas, nós vamos ver que ela está ali em primeiro. Né? Muitos estudiosos dizem que ela foi a primeira carta que Paulo escreveu já ali. Então a carta aos Gálatas, irmãos, é uma carta muito importante, porque ela trata de um assunto, irmãos, na qual os judeus, os judaizantes ali ensinavam que Jesus ele até era assim necessário. Né? A doutrina deles não estava totalmente correta, mas eles estavam pregando também que não era o suficiente.
Existiam falsos irmãos que estavam se introduzindo ali dentro da igreja, irmãos, e ministrando coisas que levaria a igreja a um caminho que não era aquele que agradava ao Senhor. Era um perigo, irmão, já para a igreja primitiva ali, né? Acrescentar obras humanas à obra perfeita de Cristo. Tudo aquilo que nós acrescentamos, irmãos, ao que está aqui, né, não cabe a nós. Nós seríamos realmente malditos, seríamos anátema, se nós estivéssemos acrescentando coisas a qual a Bíblia não nos fala. E aqueles falsos irmãos estavam tentando, irmãos, acrescentar coisas ainda àquele povo. E assim, vocês podem sim, Jesus é necessário, vocês precisam acreditar nele, mas também precisam estar sendo doutrinados pela lei, pelas coisas da lei ainda, né? E o Senhor, irmãos, precisava, e Paulo precisava escrever para essa carta aos Gálatas, para que eles tivessem uma visão totalmente diferente, porque foram muito rápidos. Paulo havia ensinado, como nós vimos aqui nos versículos anteriores, ele diz assim, no primeiro capítulo, no versículo 6, admiro-te que tão breve vos desviaste daquele que vos chamou para a graça de Cristo, para um outro evangelho. Tão brevemente aquele povo já estava se desviando, e nós sabemos que só há um evangelho, irmãos. Não há um evangelho para os gentios e outro evangelho para os judeus. Há só um evangelho, o evangelho de Cristo Jesus. Quando nós, irmãos, fazemos essa separação e fazemos essa diferença, nós estamos fugindo daquilo que o Senhor tem ensinado, daquilo que o Senhor usou Paulo para nos ensinar através dessa carta aqui também, irmãos. Eles não negavam a Cristo, na verdade eles estavam tentando acrescentar algo a Cristo. Isso não é bem-vindo, né? Esse capítulo 2 aqui, irmãos, ele nos revela algumas verdades a respeito das leis e daquilo que o Senhor desejava. A preservação da verdade do Evangelho, o coração, a correção de uma incoerência espiritual que já estava se propagando ali naquela igreja, e a vida transformada pela cruz. Nós precisamos entender essas três grandes verdades aqui, irmãos. E do versículo 1 ao 10, a qual nós lemos agora, irmãos, a verdade do Evangelho, ela precisa continuar, até nos dias atuais, sendo preservada também. Paulo, irmãos, é interessante que ele sobe a Jerusalém somente após 14 anos. Ele tinha passado ali, depois de 3 anos, ele tinha ido até Jerusalém, se encontrou com Pedro ali, mas passou apenas 15 dias, porque o Evangelho ao qual ele tinha recebido, irmãos, não tinha sido da mão de homem, não tinha sido por homens, não foi ensinado por homens, foi a própria revelação de Deus para o Paulo. Ou seja, ele era um apóstolo, mas não foi separado por homens, não foi separado pelo próprio Cristo. E a revelação ao qual ele teve, irmãos, ele não deu lugar nem a carne nem a sangue. Quando ele recebe ali, ele já parte para a região da Arábia, retorna a Damasco, começa a pregar ali para os gentios. O Senhor usava ele de maneira diferente, a qual estava usando Pedro e os demais apóstolos que foram escolhidos primeiro. Enquanto eles pregavam ali para os judeus, para os circuncidados, irmãos, o chamado de Paulo era pregar mesmo para os gentios, para aqueles que ainda não conheciam, não tinham entregue realmente a sua vida ao Senhor. Então somente o público-alvo que era diferente, mas o Evangelho era um só. O Evangelho de Cristo era um só, independente se fosse para os judeus, para os gentios, para ricos, para pobres. Existe apenas um Salvador e um único caminho, que é Cristo Jesus. Quando nós nos desviamos desse caminho, irmãos, nós vamos estar indo por um lado muito perigoso. Nós vamos estar, muitas das vezes, engolindo o que essa igreja estava engolindo aqui daqueles irmãos, aqueles falsos irmãos, que estavam se introduzindo dentro da igreja para pregar heresias ali dentro. Então a gente precisa ter realmente muito cuidado. E acontece algo extraordinário aqui, irmãos, quando Paulo, ele então resolve retornar ali a Jerusalém. Você disse que 14 anos depois, ele subiu outra vez até lá. Então, desde aquele encontro que ele teve com Cristo no caminho ali para Damasco, né, ele partiu e foi pregar em outras regiões, passou pela Síria, pela Cilícia, pela Arábia, retornou para Damasco até vir novamente para Jerusalém, irmãos. Foi basicamente aquele tempo da conversão de Paulo ali, né? Todo aquele tempo ele foi pregar, né? E depois, quando ele retorna, irmãos, para Jerusalém, agora ele leva uma comitiva com ele, uma comitiva de apenas 2 homens, né? Leva com ele Barnabé, né, que era um judeu, irmãos, e o Tito, que era um grego, né? Então ele leva com ele esses 2 homens, irmãos, que foram peça importante também na caminhada de Paulo ali. Mas é interessante, irmãos, que Pedro, que era o Cefas, né, o Tiago e o João,
reconheceram que o mesmo evangelho pregado por Paulo era o mesmo evangelho recebido por eles, somente o público que estava sendo diferente. Porque, irmãos, o povo daquela região estava pondo em xeque o apostolado de Paulo. Né? Será que ele realmente tem autoridade para ensinar essas coisas que ele está ensinando, se ele nem foi escolhido junto com os demais anteriores, com os 12? Né? Então estava pondo em xeque ali o apostolado de Paulo. Mas Paulo sempre, irmãos, se você perceber que na maioria das cartas ele vem dizendo sempre, olha, eu, Paulo, apóstolo, não de homens, mas do próprio Cristo. Foi o próprio Cristo que o chamou, irmãos. E o próprio Cristo se revelou para ele, deu a direção para onde ele iria. Então Paulo, irmãos, agora quando ele volta para Jerusalém, 14 anos após aquele encontro que ele teve com Cristo, irmãos, e começa ali agora a sua jornada, ele leva, como eu disse, agora uma comitiva com ele. Ele leva Tito, que era um grego. Mas o grande problema, irmãos, que estava acontecendo ali naquele tempo, estava nos falsos irmãos que tentavam impor a lei como requisito para a salvação. Exigiam que eles fossem, aquelas pessoas que fossem até ali fossem também circuncidados. Aqueles que ainda eram gentios, que não eram judeus convertidos, precisavam também ser circuncidados, porque a lei orientava a isso. Mas Paulo se recusa, irmãos, porque os apóstolos, o próprio Pedro, Tiago e João, não exigiram que o próprio Tito fosse circuncidado. Ele estava com Paulo ali naquela caminhada, e quando chegaram até Jerusalém, não foi exigido que o Tito também fosse. Então, por que agora seria exigido também que os outros demais fossem circuncidados? Para cumprir somente a lei? Seria um requisito para a salvação, quando nós sabemos que não é, irmãos. A salvação era pela graça, mediante o que, irmãos? A fé, por causa de Cristo, não pelas obras humanas. Não tem nada que nós venhamos a fazer, irmãos, que vai nos garantir uma salvação. Se não for pela graça de Cristo, pelo amor de Cristo, pela fé que nós temos nele, irmãos, não vai ser nada que nós vamos fazer aqui nessa terra que vai nos garantir. É somente a misericórdia dele. A nossa salvação é mediante a fé, porque, irmãos, a cruz foi suficiente para nós. A cruz, ela continua sendo suficiente. Não mudou, irmãos, continua sendo igual. A cruz, ela vai continuar sendo suficiente eternamente, até que o Pai ele volte para nos buscar. Sabemos que ele foi, irmãos, mas que ele vai voltar um dia para nos buscar. Porque senão, irmão, naquele contexto, a circuncisão, ela seria ali um símbolo cultural e ela se tornaria uma condição para a salvação. E qualquer coisa, irmãos, que se torna uma condição para a salvação, ela rivaliza com Cristo. Tudo aquilo, irmãos, que não for a graça de Cristo, tudo aquilo que for rivalizar com Cristo, irmãos, não pode ser uma condição para a nossa salvação. Não tem nada que nós venhamos a fazer. Não é boas ações que nós venhamos a fazer, não é doações, não são coisas humanas que nós venhamos a fazer que vai garantir a nossa salvação. Se não for misericórdia do Senhor, pela fé, irmãos, em Cristo Jesus, porque a graça dele nós nem merecemos. Se nós formos entender, irmãos, a palavra do Senhor, nem a graça dele nós não merecemos. Nós falhamos, nós erramos, nós oscilamos. Um dia nós estamos tristes, outro dia nós estamos totalmente animados para fazer a obra do Senhor. Um dia nós estamos pensando em retroceder, olhar para trás, pensando, hoje está muito calor, hoje está muito frio, hoje está isso, hoje está aquilo. Nós oscilamos e é natural, irmão, nós somos seres humanos, a gente oscila na presença do Senhor. Mas olha como a misericórdia dele se renova, ele nos dá uma nova oportunidade. Se você chegou aqui nessa noite, irmãos, é porque o Senhor já te deu uma nova oportunidade de fazer diferente. Independente de como a pastora já falou aqui no início, como esteja a circunstância, irmão, nós temos que adorar ao Senhor da mesma maneira, com o mesmo entusiasmo daquele grande dia, quando nós levantamos as nossas mãos e o aceitamos como o único e suficiente Salvador nas nossas vidas. Na verdade, Ele nos recebeu. Na verdade, Ele nos aceitou. O Senhor já tinha nos formado, já tinha nos criado desde o ventre da nossa mãe, irmãos. Mas nós precisamos entender que a cruz ela continua sendo suficiente. Põe aí, Luciano, por gentileza, Efésios 2 e o versículo 8. A igreja, irmãos, atual, ela continua enfrentando, na maioria das vezes, os mesmos problemas. Hoje talvez não seja a circuncisão, mas pode ser o quê? Uma aparência, pode ser tradições,
pode ser denominações. Tem tantas coisas que tem nos aprisionado, irmãos, ainda aqui nesse mundo. Né? Tem tanta gente lutando aí por placa de igreja, lutando por aparência, lutando por denominação. E o Senhor, Ele não faz acepção de pessoas, irmãos. Para o Senhor nós somos iguais, nós somos feitura dele, nós somos imagem e semelhança do Senhor. Não vai ser a lusitana que vai nos levar para o céu. Nós fazemos parte de uma comunidade, nós amamos, nós honramos os nossos pastores, a visão que o Senhor deu a eles, mas não vai ser essa placa que vai nos levar para o céu. Né? Se não for, irmãos, a misericórdia do Senhor e a graça dele, porque nós nem merecemos, nós vamos permanecer aqui naquele grande dia. Mas olha o que diz lá em Efésios 2:8. Pois pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não é de vós mesmos, isso é dom de Deus. Mais um. Não de obras, para que nenhum homem se glorie. Já imaginou, irmão, se dependesse dos nossos braços, da nossa força, da nossa inteligência, do nosso conhecimento, né? A gente podia se gloriar, a gente podia dizer, não, eu sou melhor do que esse, sou melhor do que aquele, eu faço mais obras sociais, eu faço mais isso, eu faço mais aquilo, então talvez eu mereça mais a salvação do que o irmão que está do meu lado. Mas olha como a balança do Senhor é totalmente diferente, irmãos. Ele não nos enxerga dessa maneira, Ele nos enxerga de maneira igualitária, e o amor dele, irmãos, para conosco permanece intacto. Na maioria das vezes nós erramos com o Senhor, Ele não aprova aquilo que nós fazemos, irmãos. Mas o amor dele muda conosco? O amor dele não muda. Senão nós não estaríamos aqui. Eu mesmo já teria sido fulminado, o irmão Carlos, o pastor Clodoaldo e todos os demais irmãos já teríamos sido fulminados, porque nós erramos e nós falhamos até em pensamento. Talvez uma palavra que nós pensamos e não proferimos, mas já veio ao nosso pensamento, nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos voltar à origem, irmãos, e entender que a cruz ela ainda continua sendo suficiente para a nossa salvação. Não são ensinamentos diferentes, irmão, não, porque o Evangelho de Cristo, ele continua sendo um só. Não depende da minha força, não depende do meu conhecimento, porque senão seria mérito do homem, irmãos. E a salvação é exclusiva de Deus. Ele não, irmãos, compartilha com ninguém. O Senhor não divide com ninguém a sua glória. Como eu disse, irmãos, talvez os nossos problemas atuais não seja essa questão de seguir a lei totalmente, precisar ser circuncidado ou não, né? Mas talvez, como eu disse, pode ser denominações, pode ser um tempo de conversão. As pessoas dizem, eu já sigo ao Senhor há 30, 40 anos, mas se você não nascer da água e do Espírito hoje, irmãos, não adianta nada, você só vai ter perdido esses 30 e 40 anos. Você só vai ter perdido, porque vai chegar naquele grande dia, diante do Senhor, Ele vai dizer, olha, aparta-te de mim que eu não te conheço. Então não adianta, irmãos, a gente precisa adorar e amar ao Senhor de verdade, com o coração limpo, com o coração sincero, com o coração puro. E como nós vimos nos livros anteriores, irmãos, em Coríntios, nós somos templo e morada do Espírito Santo. Dentro de nós, irmãos, não pode haver nada daquilo que desagrade ao Senhor. E se ainda há, irmãos, o Senhor está nos dando uma nova oportunidade hoje de nos arrepender, de cometer novas práticas, né, de pedir perdão, de amar mais ao próximo, de amar a Deus ainda acima de todas as coisas, mas também amar ao próximo como a mim mesmo. Não tem como eu dizer que amo a Deus, irmãos, e não consigo amar aquele que está do meu lado. Não sentir empatia pelo problema daquele que está do meu lado. Então, irmãos, não são coisas aqui dessa terra que vai nos salvar, não. É somente a misericórdia e a graça do Senhor. Mas mediante ao quê? A nossa fé. Nós precisamos acreditar que Ele é o de ontem, hoje, mas é eternamente o mesmo Deus. Eu preciso continuar tendo essa mesma convicção, independente, irmão, da circunstância qual eu venha estar passando nesse momento. Né? Talvez você pode ter entrado por essas portas aqui, passando por tantas lutas, por tanta dificuldade, precisando tomar decisões, irmão. Mas independente da circunstância qual você esteja passando, a nossa fé não pode oscilar diante do Senhor. Ele nunca perdeu o controle. Você já percebeu que nos momentos de alegria, no momento de bonança, você sente Deus ali mesmo, você se regozija e as pessoas estão à sua volta. Mas quando você está num momento de dificuldade, irmãos, parece que você sente que Deus te esqueceu, e em momento nenhum Ele nos esqueceu. Ele está em nosso lado, Ele está no controle de todas as coisas. O Senhor está nos ensinando em todos os momentos. A gente só recomeça, irmãos, um novo dia sem aprender algo, se a gente não recomeçar com Cristo. Mas se a gente recomeçar, se o nosso amanhã, irmãos, começar diferente, começar com Cristo em primeiro lugar, irmãos, nós vamos ter tomado lição do dia anterior. E vamos aprender com nossos erros, passar a ter ações diferentes nos dias vindouros. E a gente vai conseguir, irmãos, alcançar aquilo que Deus tem para nós. Não por mérito nosso, porque se for por isso, nós vamos permanecer aqui. Viu? Nem pense que é por mérito nosso, porque nós vamos permanecer aqui.
E, irmãos, às vezes sacrifícios pessoais, mas nada disso pode ocupar o lugar da cruz em nossa vida. Nada disso, irmãos. Não é denominação, não é aparência, não é tempo de conversão, não são boas obras, não é sacrifício pessoal. Nada disso pode ocupar o lugar da cruz em nossas vidas. A gente precisa entender que ela continua sendo suficiente para nos salvar. O Senhor ainda é o mesmo, Ele continua operando da mesma forma. Não por mérito nosso, mas por mérito de Cristo Jesus. Né? Paulo, irmãos, ele queria enraizar na mente daquelas pessoas ali, daquelas igrejas, irmãos, a verdade do Evangelho. Ela precisava permanecer enraizada, porque senão eles seriam levados por diversos ventos de doutrina, irmãos. Tanto lugar e tanta heresia a gente muitas das vezes vê sendo ministrada, vendo ser pregada. E se a gente não tiver conhecimento do Senhor, irmãos, nós acabamos entrando por um caminho ao qual vai desagradar. Nós vamos cometer práticas que vai desagradar realmente ao Senhor. Então a gente precisa entender e conhecer um pouco mais a Cristo diariamente. Não é hoje, eu estar vindo aqui na sexta-feira, recebendo do Senhor, mas no sábado, como é que tem sido a minha busca? No domingo, como é que tem sido a minha busca? Na segunda, na terça e assim sucessivamente. Como é que tem sido a minha busca diária com o Senhor? Eu não posso esperar, irmãos, mais pelo próximo. Claro, nós precisamos continuar sendo alimentados. O Senhor prepara pessoas para isso, irmãos. O Senhor prepara mestres, o Senhor prepara líderes para nos abençoar, para nos ensinar na palavra, mas eu posso ter esse tempo de busca também. Eu não posso pegar e abrir a minha Bíblia somente no culto de ensino. Eu não posso abrir a minha Bíblia somente na quarta-feira, na reunião aqui, irmãos, de ensino. Eu não posso abrir a minha Bíblia somente no domingo. Né? E a minha comunhão com Cristo, irmãos, tem que ser independente a essas quatro paredes aqui. Tem que começar assim, mas é lá na minha casa. Essa busca pessoal, irmãos, vai ter, quando eu entrar aqui, eu já vou entrar cheio. Eu já vou entrar, irmãos, transparecendo aquilo que o Senhor tem e vou contagiar também aquele que está do meu lado. Amém, irmãos? Então essa comunhão, ela precisa, irmãos, permanecer em nós. Vamos continuar aqui. No versículo 11. Quando, porém, do 11 ao 14. Quando, porém, Pedro foi a Antioquia, me opus a ele face a face, porque ele era reprovável. Porque antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Mas, quando aqueles vieram, ele retirou-se e separou-se deles, temendo os que eram da circuncisão. Os demais judeus se afastaram como ele, de modo que mesmo Barnabé foi levado por eles a essa dissimulação. Mas, quando eu vi que eles não andavam corretamente segundo a verdade do Evangelho, eu disse a Pedro, diante de todos eles: se tu, sendo judeu, vives como os gentios e não como os judeus, como obrigas os gentios a viverem como os judeus? Olha que hipocrisia, irmãos, olha que simulação. Você vê que aqui o Pedro, ele estava no meio dos gentios, estava se socializando, estava comendo na mesa deles, mas quando os judeus, já convertidos, se aproximam, irmão, você nota que ele se afasta, para que as pessoas não o vissem compartilhando e tendo comunhão com aqueles que não professavam ali naquele momento a mesma fé. Você vê que coisa interessante. Eu sempre costumo dizer, irmãos, para as pessoas, o problema não é nós termos amigos que não são cristãos, irmãos. Eu tenho diversos amigos que não são cristãos. O problema é eu não ser cristão quando eu estou perto deles. Eu preciso permanecer sendo quem eu sou, perto deles e longe deles. Eu não posso ser influenciado, irmãos, pelos gentios. Eu preciso influenciá-los a querer conhecer esse Cristo também. A ter curiosidade a saber quem é esse Cristo que transformou a sua vida. Quem é esse Cristo que mudou o seu linguajar? Quem é esse Cristo que mudou suas ações, que mudou suas atitudes, que mudou seu jeito de ser, seu jeito de falar, seu jeito de agir e todas as demais coisas à sua volta? A gente precisa entender isso. O problema, irmão, você pode ter amizades diversas. Eu não tive o privilégio de nascer no Evangelho. Então, antes da minha conversão, eu tive diversos amigos e faço amizades hoje que não são cristãos, irmãos. E muitas das vezes saio com alguns deles, Agora a gente não tem muito tempo, mas quando eu tenho, saio com alguns deles. Mas o problema, irmãos, é eu não ser cristão quando estou perto deles. E aqui Pedro estava cometendo isso. Ele estava sendo realmente hipócrita, estava sendo dissimulado. Então Paulo, irmãos, vendo aquilo que estava acontecendo ali, fala que ele repreende o Pedro face a face. Você vê que é interessante, irmãos, nós temos pessoas próximas a nós que nos falem a verdade quando é necessário, Mas você vê que
Pronto, aqui o Paulo chamou e falou até na frente das outras pessoas, porque pronto, o Pedro não era qualquer pessoa, ele era um apóstolo, né? Então precisava ser feito também de maneira a qual ele sentisse ali, né? Mas eu sou de favor que a gente chame a pessoa no particular e fale, né? E exorte, mostre a realidade, mostre o que é que o Senhor deseja para a vida dela, porque a gente não pode ser uma pessoa aqui dentro e fora daqui da igreja a gente ser outra totalmente diferente, né? Então era um episódio aqui, irmãos. Pedro já havia recebido sim a revelação de Deus, que não, para não fazer acepção de pessoas, né? Lá em Atos dos Apóstolos 10:34. Mas ele estava se afastando dos gentios quando chegaram alguns judeus. Por medo de opinião de homens, né? Pedro agiu diferente. A gente muitas das vezes tem mudado nossas ações por medo das opiniões de outras pessoas, irmãos. E nós precisamos ser os mesmos, como eu já disse. Hoje aqui dentro, na segunda-feira, ou no sábado aí fora, na segunda-feira aí fora também, nós precisamos continuar sendo as mesmas pessoas. Tem ambientes, claro, que não vamos caber mais quando nós aceitamos ao Senhor. A gente precisa renunciar a algumas coisas, irmãos. Mas se você está em um ambiente, está socializando com outras pessoas que não proferem a sua mesma fé, irmãos, você precisa continuar sendo quem você é para que você possa influenciar. E não somente ter medo da opinião das outras pessoas, né? Não viver de aparência. O Pedro ele estava usando ali uma máscara espiritual. Mas ele podia enganar os outros apóstolos, podia enganar as demais pessoas além da igreja, mas e o Senhor, irmãos? O Senhor vê tudo, não tem como nós enganarmos ao Senhor, né? Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares. Você acredita que o Senhor está aqui nessa noite? Ele está aqui, irmãos, então Ele está vendo qual a intenção do nosso coração, como nós saímos do nosso lar e como nós vamos sair daqui hoje. Nós precisamos, irmãos, sair transformados, porque a palavra do Senhor ela tem esse poder, né? E se ela não nos confronta, irmãos, um evangelho que não nos confronta, que só nos traz conforto, pode ter certeza que não é o evangelho de Cristo. Nós poderíamos aqui, irmãos, em vez de um culto de ensino na sexta-feira, a gente está fazendo como muitos fazem, e pronto, é a direção que eles receberam e a gente respeita. Mas como muitos fazem, entregar chave de casa, chave de carro, chave disso, chave daquilo, essa igreja ia estar lotada aqui, irmãos. Naturalmente estaria, porque as pessoas querem receber essas coisas. Mas nós viemos essa noite entregar a palavra do Senhor, irmãos, que ela possa sair daqui hoje enraizada na sua mente e no seu coração. Porque a palavra do Senhor é capaz de produzir transformação dentro de nós. Somente ela, irmãos. Não vai ser, a nossa salvação não vai ser por nossas obras, não vai ser por nada que depende de nós. É somente pela graça, mas a gente precisa ter a fé. E a convicção que Deus ele não mudou, continua sendo o mesmo. É interessante, irmãos, que Pedro ele não estava pregando nenhuma heresia, né? Mas ele estava vivendo uma contradição. Antes da chegada dos judeus, ele comia com os gentios. Depois, ele afastou-se por meio da opinião dos outros homens. Então, Paulo confronta publicamente ali, né? Pedro, na verdade, ele estava correto na doutrina, mas errado na prática, né? Essa hipocrisia, irmãos, dele estava influenciando até outros ali também que estavam ao seu redor. Até o próprio Barnabé, que já era um judeu convertido, né, irmãos? Estava influenciando, ele também se afastou daquela mesa juntamente com outros irmãos. Ou seja, a referência de Pedro, que era um apóstolo, estava levando os demais também. Talvez ele estivesse ministrando até a doutrina certa, irmãos, mas a prática dele estava correta. E a nossa vida, irmãos, ela tem que condizer com aquilo que nós pregamos. Não adianta eu falar alguma coisa se eu não viver. Então, seria irresponsabilidade minha e de todos os ministros do Senhor, irmãos, que sobem no altar para falar algo da parte de Deus. O Senhor continua sendo o mesmo. A gente precisa continuar tendo esse mesmo temor a Ele. Porque não basta a gente conhecer a verdade. É necessário que a gente venha viver a verdade em Cristo. Conhecer, irmãos, né, até o inimigo conhece. Conhecer, qualquer pessoa conhece. Aqui é um livro, irmãos, é o maior livro vendido de todos os tempos, a Bíblia. É um conjunto de livros e é o mais vendido. Qualquer um pode ter acesso e ler somente como um livro. Não ler como sendo a própria boca de Deus falando conosco. Então, tantas pessoas que leem a Bíblia tentando provar ao contrário, tentando desmerecê-la, né? E quantos ateus tem aí, irmãos, pessoas que não acreditam, né? E tentando desmerecer a palavra do Senhor, irmãos. Então, é um livro que tem acesso a todos, né? Alguns países não, mas aqui nesse país nós temos acesso. Qualquer um pode comprar, pode ler e tentar desmerecer o que está escrito aqui. Mas se nós lermos, irmãos, entendendo que aqui é o próprio Deus falando conosco, não tem como nós não sermos transformados.
não tem como não gerar uma transformação dentro de nós. E gerando transformação em nós, não vai ficar parado somente aqui. Eu vou passar a influenciar outros também. Com o quê? Com a minha vida, com o meu falar, com o meu agir, né? Com tudo aquilo que eu venho a fazer. Né? Lá em Tiago 1:22 diz que nós não devemos ser apenas ouvintes, mas nós precisamos ser praticantes da palavra do Senhor. Né? Põe aí, por gentileza, Mateus 23, versículo 27 e 28. Nós precisamos ser o mesmo, irmãos, por dentro e por fora. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, olha a dureza da palavra como é, irmãos, olha. Porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas por dentro estão cheios de ossos, de homens mortos e de toda a impureza. Só mais um. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. A gente precisa ser a mesma coisa, dentro e fora, irmão. Não tem como por fora eu mostrar uma formosura, mostrar uma beleza, mostrar algo limpo, mostrar uma pureza, se por dentro de mim, irmãos, ainda tem coisas que me paralisam, que me aprisionam, que me escravizam. Você já foi livre, irmãos, porque como eu disse no início, a cruz já foi suficiente para nos tornar livres. Você não é mais escravo do pecado, o Senhor já levou sobre ele todas as nossas dores, os nossos pecados, as nossas enfermidades. Então por que agora eu vou retroceder e voltar para aquelas coisas, irmão? Se o Senhor já levou sobre ele. Alguém que não tinha pecado nenhum fez uma troca conosco. Levou os nossos pecados e nos deixou a justiça de Cristo. Nos deixou o amor do Pai. Nos deixou o Espírito Santo como nosso Consolador. Por que agora eu vou retroceder, irmãos? E olhar para trás e pensar nos prazeres da carne, pensar nos prazeres desse mundo. A gente precisa ter um foco e um alvo, irmãos. Que eu só vou ser salvo mediante a graça, mas depende da minha fé também. Eu preciso crer que Cristo ele continua sendo o mesmo. Senão, irmãos, não vai valer a pena nada dessa nossa caminhada aqui. Existe uma grande diferença, irmãos, entre professar Cristo e refletir a Cristo. Na nossa vida, ela precisa confirmar a mensagem a qual nós pregamos diariamente, irmãos. A nossa vida precisa ser uma confirmação de tudo aquilo que nós abrimos a nossa boca para falar. Né? Senão as pessoas vão olhar para nós e vão dizer assim, olha que fariseu, hipócrita. Né? O que é que você está falando se você não está agindo dessa mesma maneira? Então Paulo, irmãos, ele escreve essa carta ali para a região da Galácia, para aquelas igrejas, irmãos, para corrigir um erro doutrinário que já estava se propagando ali desde o início. E se não fosse, irmãos, corrigido, né, traria um grande prejuízo para a obra e para a igreja do Senhor. Então, precisava que fosse urgente, irmãos. Foi algo que foi urgente mesmo, precisava ser alinhado ali. Amém, irmãos? A cruz, ela produz uma nova vida em nós, irmãos. É interessante que a cruz, ela, como eu disse, ela é suficiente, mas ela tem que produzir algo que venha a nos transformar. E olha o que nos diz aqui a partir do 15, olha. Nós que somos naturalmente judeus e não pecadores dentre os gentios, sabemos que um homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé de Jesus Cristo. Nós também cremos em Jesus Cristo para que pudéssemos ser justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei, porque pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Porém, se quando procurarmos ser justificados por Cristo, nós mesmos também fomos achados pecadores. Por acaso seria Cristo ministro de pecado? De forma alguma. Se torno construir coisas que eu destruí, eu faço de mim mesmo um transgressor. Porque eu pela lei estou morto para a lei, para que eu possa viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, não obstante eu vivo, porém, não eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, que me amou e entregou-se a si mesmo por mim. Não negligencio a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, então Cristo morreu em vão. Olha que coisa impressionante, irmãos. Se a nossa justiça, se a nossa salvação vier pelas coisas da lei, irmãos, o próprio Senhor ele se entregou em vão.
né? Se não é por Ele, se não é pela graça, se não é pelo favor que nós nem merecemos, irmãos, então Ele se entregou em vão. Não é pela lei, irmãos, né? O Senhor já quebrou todas essas coisas. Nós, como eu disse, nós já somos livres para viver a vontade do Senhor. A palavra justificada, irmãos, é ser declarado justo diante do tribunal de Deus. Não significa que nós somos perfeitos, nós somos santos, irmãos, nós somos separados somente. Nós não somos perfeitos, nós estamos em construção, em processo todos os dias, irmãos, né? Nós estamos nos aperfeiçoando em Cristo. Mas significa que Deus, irmãos, Ele atribuiu ao pecador a justiça de Cristo, quando Ele entregou o próprio Filho naquela cruz. Então, a cruz, ela continua sendo suficiente, irmãos. E se ela continuar sendo o nosso alvo, irmãos, né, nós vamos conseguir viver aquilo que Ele tem para nossas vidas. Põe aí, por gentileza, Romanos 5, 1. Até o 6. Significa que Deus atribuiu ao pecador a justiça de Cristo. Portanto, sendo justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Até o 6. Pelo qual também temos acesso pela fé a esta graça, no qual estamos firmes e nos regozijamos, na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência a esperança, e a esperança não nos envergonha, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que é dado a nós. Porque estando nós ainda sem força, Cristo a seu tempo morreu pelos ímpios. Olha o amor dele, irmãos. Continua sendo o mesmo. Ele morreu por nós que somos, irmãos, né, ímpios, irmãos, que nós falhamos diariamente, nos arrependemos, né, nós buscamos uma santidade no Senhor, irmãos, mas nós estamos sujeitos ao pecado, nós somos falhos, nós somos seres humanos, e o Senhor tem nos alcançado diariamente com a sua graça, né? E lá em 2 Coríntios 5, 21 diz, olha, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Foi aquele que não conheceu o pecado, mas se fez pecado, irmãos, por cada um de nós. Então você é especial para Deus. Ele se fez pecado, irmãos, para que você pudesse conhecer, sim, para que você fosse justiça de Deus, para que você fosse alcançado por essa graça, para que você pudesse ter ainda essa esperança de salvação. Você já foi alcançado, irmãos, então você é livre, né? Não, a gente precisa parar de ouvir vozes que não são do Senhor. Tem tentado muitas das vezes nos paralisar. O desejo do inimigo é parar a igreja, irmãos. E ele vai começar como? Parando a cada um de nós. A igreja ela é constituída por quê? Por famílias, né? A sociedade é constituída por quê? Uma sociedade boa, né? De boa reputação. É constituída por famílias alicerçadas, irmãos. Então, em Cristo Jesus. Então, o inimigo quer o quê? Ele quer destruir esse alicerce para que isso aqui se acabe, né? E para que a nossa comunhão não prevaleça. Mas quando ele diz aqui, irmãos, olha, no versículo a qual nós lemos, 19, porque eu pela lei estou morto para a lei, para que eu possa viver para Deus. Quando Cristo morreu, irmãos, algo morreu com ele. O velho homem morreu, nosso velho homem. O sistema baseado em méritos morreu também com ele ali. Né? Tudo aquilo que depende da nossa força, irmãos, não depende da nossa força, ele morreu ali. Mas quando Cristo ressuscitou, irmãos, ao terceiro dia, Ele nos deu esse direito de salvação, Ele nos deu uma esperança de salvação, Ele nos deu uma nova oportunidade, irmãos, Ele nos deu uma nova chance. A cruz, irmãos, ela declara uma falência espiritual da humanidade, né? Revela que o homem não pode salvar a si mesmo, né? Somente pela cruz. Então a cruz, irmãos, ela é ofensiva para o mundo mesmo. A mensagem da cruz, ela é conhecida como loucura para o mundo mesmo. Mas para nós, irmãos, que somos servos do Senhor, ela continua e vai continuar sendo o poder de Deus. Ela precisa continuar sendo enraizada em nossa mente. Ela é poder de Deus. A cruz, ela destrói o que, irmãos? O orgulho. A cruz, ela destrói todo o rancor. A cruz, ela destrói tudo aquilo que nos aprisiona. Muitas das vezes é um passado de pecados, irmãos. A cruz, ela destrói tudo aquilo que desagrada ao Senhor, mas a cruz, ela nos leva a um direito de vida eterna.
Ele foi, irmãos, mas Ele vai voltar para nos buscar. E a gente precisa continuar tendo essa mesma fé e essa mesma convicção todos os dias. Aleluia. E uma das maiores declarações de toda a Bíblia, irmãos, ao meu ver, está aqui nesse versículo 20 também. Olha. Estou crucificado com Cristo. Não obstante eu vivo, porém não eu, mas Cristo vive em mim. Olha a convicção, irmãos. Será que a gente pode falar isso também? Hoje eu não vivo mais eu, não vivo mais para os prazeres da carne, não vivo mais para as minhas vontades. A minha exclusividade é o Senhor. Será que nós temos feito realmente isso assim? Olha a ousadia desse homem aqui ao falar. E a vida que agora eu vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo. Ele se entregou por nós. Ou seja, irmãos, a cruz ela continua ainda sendo suficiente. A conversão não é apenas mudar comportamentos, é morrer o velho homem e viver para Cristo. Quando nós nos convertemos, irmãos, é mudar realmente uma rota, mudar a direção, é mudar atitudes, é mudar comportamentos, mas não só comportamentos, irmãos, é mudar tudo o que nos pertence e nos entregar no controle do Senhor. É viver para Cristo mesmo. Né? A cruz, irmãos, ela transforma a nossa identidade. Quando nós reconhecemos o Senhor, irmãos, como Salvador da nossa vida, nós não podemos permanecer da mesma forma. Como a gente costuma falar, né? Aquele que mentia não pode mentir mais, irmãos. Aquele que proferia palavras torpes não pode proferir mais. Mas como é que eu vou mudar o meu linguajar? Quando eu leio a Bíblia, você vai enriquecendo o seu vocabulário e as palavras começam a mudar na sua boca. Quando você tem um encontro real com Cristo, irmãos, tudo começa a mudar em ti. A cruz, ela muda a nossa identidade. Quando nós oramos, quando nós buscamos ao Senhor, quando nós lemos a palavra, nos aproximamos dele, irmão, não tem como a gente permanecer da mesma forma. Né? E agora as pessoas em volta começam a ver a diferença. Começam a notar que você é diferente do que você era antes. Né? Suas práticas começaram a mudar. Então algo tem que morrer dentro de si para que Cristo possa viver dentro de nós. Paulo ensina aqui, irmãos, algumas verdades, né, que tem que estar enraizada realmente no nosso coração. Nós fomos crucificados com Cristo, né? A nossa velha natureza não deve governar a nossa vida. Vai em Romanos 6:6. A nossa velha natureza, irmãos, ela não deve mais nos governar. Sabendo disso, que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado pudesse ser destruído, para que não servimos mais o pecado. Irmãos, quando nós aceitamos ao Senhor, nós precisamos matar realmente coisas que nos aprisionavam. Precisamos realmente matar a nossa velha natureza pecaminosa e agora viver para Cristo, viver para fazer a vontade dele, viver, irmãos, o direcionamento do Senhor. Eu sei que na maioria das vezes é difícil, irmãos, mas é possível. Quando nós estamos sensíveis ao Senhor, Ele vai soprando ali em nossos ouvidos qual a direção que nós precisamos tomar, o que é que nós precisamos fazer, qual a direção não podemos ir. Né? Então, nós somos crucificados por Cristo. Agora, Cristo já vive em nós. Né? O cristianismo, irmão, não é apenas imitar, né, a Jesus, é permitir que Jesus viva através de nós. É diferente, irmãos, você imitar, você permitir que Ele viva através de nós, né? Ele vai mudar por completo, Ele vai começar a mudar aquilo, já a nossa mentalidade. Lá em Romanos 12, né, diz que não devemos nos conformar com as coisas desse mundo. Antes sejamos transformados pelo poder, irmãos. Antes nós devemos ser transformados. Então a gente tem essa oportunidade todos os dias, para que nós possamos o que é? Alcançar qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. A gente precisa deixar que a nossa mentalidade ela seja transformada. E quando nós, irmãos, vivemos, quando Cristo vive em nós vivemos também pela fé. Né? Lá em 2 Coríntios 5:7 diz que porque nós vivemos por fé e não por vista. Se a gente for andar somente por vista, nós vamos parar, irmãos. O mundo quer nos paralisar todos os dias. As coisas desse mundo que nós temos visto aí é para nos paralisar, para nos desanimar, é para fazer a gente retroceder. Hoje, irmãos, uma pessoa que não é cristã, um amigo do Brasil, me mandou no WhatsApp um link. Né? Você vê que coisas, irmãos, querem afastar mesmo as pessoas que ainda não conhecem, que a gente está tentando alimentar, e elas continuam buscando coisas para tentar afastar dos caminhos. Ele me mandou um link que tinha um pregador aí que estava pedindo uma oferta de 30 mil reais para poder pregar numa igreja. Ele disse,
Mas que raio de Deus é esse, né? Essa pessoa que não serve ao Senhor estava me questionando. Então, vocês estão, né, servem somente para tirar o dinheiro do povo, e aí a gente tem que construir uma narrativa para poder explicar aquilo ali, né? Que nem todos agem dessa maneira. Uns são usados por Deus e outros usam o nome de Deus para o seu próprio benefício. Mas como é que a gente vai evangelizar esse tipo de pessoas se outros continuam dando sempre maus testemunhos, irmãos? E isso está aberto aí hoje, né? Isso está aberto na internet, né? A gente pode ver tudo. E essa pessoa me mandou, assim, talvez para me confrontar, né? Para dizer, olha aí, né? Como é que você quer que eu vá para a sua igreja se... Olha as coisas que acontecem, né? Mas a gente tem que estar preparado para todos esse tipo de coisa, né? Desconstruir essa narrativa é muito difícil. Desconstruir esse mau testemunho das pessoas aí fora é muito difícil. Mas como é que nós vamos mostrar qual é o real sentido do Evangelho? Quando Cristo vive em nós, quando nós vivemos pela fé, quando nós transparecemos Cristo e mostramos que nós somos imagem e semelhança do Senhor, né? Com nossas ações, com nossas atitudes, mostrando que nós somos diferentes, irmão, dessas pessoas que estão cometendo esse tipo de prática aí, irmãos. Né? Então a gente precisa realmente continuar fazendo a nossa parte e tentar fazer a diferença. Né? Um grãozinho que eu planto hoje aqui, outro grãozinho, né? Mais para frente alguém vai colher, irmãos. Talvez não seja eu, mas alguém vai colher. Né? E esse é o nosso papel. Né? Nós não vamos permanecer aqui para sempre. Né? Se Jesus não quiser levar amanhã, irmãos, glória a Deus também. Mas outros podem ficar, irmãos, e vão colher aquela semente que você tem plantado hoje. Né? Uma irmã que está na mídia hoje aí, irmãos, às vezes pode achar que é uma coisa tão pequena, mas está alcançando pessoas de outro planeta. Tem alcançado pessoas de um oceano de distância. Minha mãe, que ainda não serve ao Senhor, tem acompanhado nossos cultos aqui através da mídia, irmãos. Olha que coisa interessante. Consegue alcançar pessoas no outro lado, em outro continente. Então, às vezes o nosso olhar, irmãos, a gente vê coisa tão pequena, mas aquela sementinha que você está plantando hoje está alcançando o coração de um outro lado do planeta. Está alcançando o coração de um outro lado lá do oceano. Então, a gente precisa continuar fazendo e vivendo para Cristo, né? A vida cristã, irmãos, ela não depende daquilo que nós fazemos, depende do quanto nós confiamos em Cristo. Nós não começamos, na maioria das vezes, pela fé, né, e continuamos pela força humana. Mas nós devemos viver diariamente pela fé em Cristo Jesus. E se Cristo vive em nós, irmãos, o que é que precisa mudar em nós? Nossas palavras, nossas prioridades mudam, nosso caráter muda, né? Tudo aquilo que nos afasta do Senhor precisa ser retirado de nós. Quando eu vivo para Cristo, irmãos, a minha exclusividade é Ele. As outras coisas vão ficando como secundárias, irmãos. Se der, eu faço. Eu era muito apaixonado por futebol, mas está tendo agora a Copa do Mundo aí, né? Agora, claro, não está tendo nos horários do culto, mas eu no início da minha conversão, se tivesse jogo do Fluminense, eu às vezes até deixava de ir para a igreja para assistir o jogo do Fluminense. Eu dizia, isso aqui não... Depois eu fui tendo maturidade e consciência, isso aqui está me aprisionando. Eu preciso me libertar disso. Hoje, se eu não estiver fazendo nada, eu assisto, mas se não, eu não vou deixar de estar na presença do Senhor, vou deixar de estar na comunhão com os irmãos, para estar preso na frente da televisão assistindo um jogo de futebol. E olha que isso não é pecado, irmão. Vocês podem assistir, né? É muito bom, a gente se diverte, né? Torce ali. Mas, irmão, se aquilo tem te aprisionado, tem te impedido de estar na presença do Senhor, irmão, você precisa rever os seus conceitos. E graças a Deus eu me libertei daquilo ali. Evidências da cruz, irmãos. Olha, não apenas um discurso transformado, mas uma vida transformada, né? A evidência, irmãos, que a cruz é suficiente em minha vida é quando a minha vida ela é transformada. Não pode ser apenas palavras, mas tem que ser com ações, com atitudes, né? E as nossas práticas é que vão mostrar realmente. Paulo nos mostra, irmãos, ainda nesse capítulo 2, olha, que a salvação ela é exclusiva pela graça do Senhor, mediante a nossa fé, que a verdade do Evangelho ela deve ser defendida. Paulo defendeu a verdade do Evangelho ali, confrontando Pedro no meio dos outros irmãos. Ele defendeu a verdade do Evangelho. Como é que tu agora está no meio dos gentios e quando os judeus convertidos chegam, você se afasta? Né? Então você está pregando uma coisa, mas vivendo outra. A verdade do Evangelho precisa ser defendida e vivida também. A gente não pode só defender, a gente precisa viver, a gente precisa praticar. A cruz ela produz uma nova identidade. E olha como aconteceu, irmãos. Olha, primeiro ele nos amou, se entregou por nós, Cristo se entregou por nós ali naquela cruz. Eu morri para mim mesmo, irmãos. Eu morri para mim mesmo e agora Cristo vive em mim.
A gente precisa ter enraizado isso. Ele nos amou, se entregou por nós. Nós precisamos morrer para nós mesmos, irmão, para nossas prioridades, para nosso gosto, para nosso orgulho, tudo aquilo que nos afasta do Senhor. E agora permitir que Cristo viva verdadeiramente dentro de nós. Essa é a essência do cristianismo. Não é apenas seguir uma religião, frequentar uma igreja. Não, é Cristo viver dentro de nós. Não é somente, irmãos, eu vim aqui bater carteirinha, não. Cristo precisa viver dentro de nós. Aqui, na minha casa, no meu trabalho, na minha escola, na minha faculdade, por onde quer que eu andar, Cristo tem que viver dentro de nós, de mim. Para que os outros também possam querer conhecer esse Senhor. E a gente não possa dar mau testemunhos, né? A gente possa mostrar qual a real identidade do nosso Cristo, daquele do Cristo ao qual nós servimos. É viver uma vida, irmãos, completamente rendida ao Senhor Jesus Cristo. Essa é a vontade do Senhor para conosco. Fique de pé, irmãos. Pai, nós te glorificamos, te exaltamos nessa noite. E somos gratos a Ti, Senhor, porque nós entendemos um pouco mais nessa noite da Tua palavra. Entendemos, Senhor, que não vai ser pela força do nosso braço, que não vai ser pelo nosso entendimento, não vai ser pelas nossas boas obras, não vai ser por tempo de conversão, não vai ser por nada daquilo que eu venha a fazer, irmãos. Somente será pela Tua graça, Senhor, porque é um favor que nós não merecemos mediante a nossa fé. Que nós possamos não ter uma fé oscilante na Tua presença, nós venhamos a ter convicção do Deus ao qual o Senhor é, o mesmo ontem, o mesmo hoje, o mesmo eternamente. Que nós não possamos nos corromper com as heresias que são ministradas nos dias atuais, que nós possamos olhar somente para a cruz, porque ela continua sendo suficiente. A Tua cruz, Senhor, ela continua sendo suficiente para salvar, para transformar, para nos proteger, para restituir tudo aquilo que o inimigo roubou de nós. Senhor, transforma e que nós possamos ser o mesmo dentro para fora, Senhor. Nós possamos ser os mesmos dentro e fora. Que nós possamos ser influência e não influenciado por onde quer que nós venhamos andar. Senhor, nos mostra o que o Senhor deseja para nossas vidas. Nós não venhamos a nos corromper com as coisas desse mundo, mas que nós possamos transparecer o Senhor em nós. Que possamos viver verdadeiramente Cristo em nossas vidas, em nome de Jesus. E os irmãos que concordam, aplaudem ao Senhor.